Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Hope and Music. Eu sou a Esther Freire, sou maestrina. A ideia desse podcast surgiu para amplificar conversas que tenho com alunos, professores, colegas da profissão, mentores, amigos e tantas pessoas que agregam e inspiram minha vida como artista. Há um certo tempo fui radialista e um podcast lembra também esse universo do rádio. E por que não resgatar esse tempo através dessa plataforma? Como o próprio título diz, Hope, Esperança, e Music, Música, abordaremos aqui assuntos relacionados à música e outras manifestações artísticas, temas transversais, como processos criativos, e sempre uma inspiração da forma que os nossos convidados quiserem expressar. Você poderá ouvir esse podcast em várias plataformas. Os episódios ficarão gravados para você ouvir na plataforma da sua escolha e no seu tempo. Bom, o tema de hoje, técnica vocal aplicada ao canto coral, sonoridade, exercícios para coro. Nosso convidado, Carlos Eduardo Vieira, meu querido Caê Vieira, é um barítono lírico, regente, professor de canto da UFRJ e é também regente coral com uma vasta experiência com coros sacros e universitários e com um trabalho dedicado à técnica vocal para coros e grupos vocais. Muito bem-vindo, Caê. Muito obrigada por aceitar o convite para participar desse podcast. Muito bem, vamos lá. Quero que você conte um pouco da sua formação e também da experiência do seu doutorado no Alabama, Estados Unidos. Ok. Formação de música no Brasil, acho que raramente é linear, né? Sim. A minha tem vários altos e baixos, várias experiências loucas. Eu tenho 2 faculdades, eu fiz veterinária antes de fazer música. Quando eu fui fazer música, meu sonho era ser cantor, e eu fui cantar, fazer música, faculdade de canto na Unesp. E já antes da Unesp tinha uma história muito grande de coro. Eu comecei a cantar em coro quando eu tinha 3 anos de idade, que nasci e cresci em igreja, meu pai é pastor, minha mãe é regente coral, então muita experiência de coro na minha infância e adolescência. E quando eu comecei a faculdade de música, eu já um pouco mais velho, porque já tinha feito uma faculdade antes, uma pressão de ganhar um dinheiro, eu comecei a reger coro para fazer uma graninha extra, coro de empresa em São Paulo, coro de igreja. E aí a coisa foi crescendo ao ponto que, quando eu me formei na faculdade, eu recebi um convite para ser regente da Catedral Evangélica de São Paulo, que foi ali que a gente se conheceu na situação, né? Uhum. Fiquei lá por 11 anos, como regente da Catedral Evangélica de São Paulo, fazendo um trabalho do qual tenho muito orgulho. É um trabalho voltado para uma comunidade de cantores amadores, mas com uma história muito grande, muito sólida, né? E acho que com uma presença grande também na cena coral de São Paulo. Tinha muitos concertos lá, a gente fazia os festivais de música sacra e várias outras coisas. E nesse meio tempo eu continuava querendo ser cantor, tinha que cantar umas óperas e tal, até que chegou um momento que eu meio que decidi, falei, não, eu vou para a regência, é a regência que eu quero. E aí fiz um mestrado, meu mestrado foi em Ciências da Religião, escrevendo sobre música coral nas igrejas protestantes brasileiras de um ponto de vista sociológico, assim, muito interessante. E aí acabei decidindo que eu queria voltar para a música para o meu doutorado e fui para os Estados Unidos, fiz audição em algumas escolas e acabei entrando na Universidade do Alabama, que foi uma indicação da Dorothea Kerr, também uma pessoa fantástica que rege o coral evangélico lá em São Paulo e que é professora da Unesp. Uma colega dela de doutorado, ela fez doutorado em Indiana, uma colega que era professora do Alabama de órgão, e ela falou, lá eles vão te dar dinheiro. Eu não deu outra. Recebi uma bolsa super boa, fiquei 4 anos fazendo meu doutorado, e foi uma experiência fantástica. Estar nos Estados Unidos, o Alabama não é uma escola exatamente de ponta, né? É uma das melhores escolas do país. É uma das referências em banda sinfônica, esse tipo de coisa, é uma das maiores referências do país. Mas na parte vocal não é uma das escolas mais fortes. Mas não importa, os professores são sempre maravilhosos, a biblioteca é sempre impressionantemente incrível, toda uma infraestrutura assim de cair o queixo, você não acredita quando você chega do Brasil lá.
Então, dois não acreditam. Quando você chega lá e vê o que eles têm, quando você volta para cá e vê a situação que as Meu coisas estão ficando, Deus. tá pior do que na época que eu fazia, sabe? Aqui na UFRJ, assim, é sala sem porta, é piano sem cobertura na tecla do piano, que o pianista tem que tocar na madeira direto, sabe? Correndo risco de machucar o dedo, é uma coisa, assim, deprimente. Mas tudo bem, a gente está fazendo um bom trabalho apesar disso. Sim. Fiz meu doutorado em registro coral, que foi maravilhoso, assim, fiz minha técnica no começo com um maravilhoso professor de técnica mesmo, técnica de regência. Mergulhei na cena coral americana, fui em 5 convenções da ACDA, conheci os melhores coros do país e conversei com várias pessoas que são pessoas fazendo um trabalho de ponta por lá. Muito, muito feliz com a experiência mesmo. Aí, nesse meio tempo, na universidade, eu vou testar canto, depois de um bom tempo. E lá achei um professor que hoje é meu professor de canto, já estamos juntos há 5 anos, me dá aula via Skype, e que também ele fez minha técnica e me colocou no lugar que eu sempre sonhei estar como cantor. Então lá eu consegui, sabe, amadurecer meus dois frontes, assim, regência e canto. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para Dakota do Norte, é aquela coisa, termina, você começa a mandar seu currículo para um bilhão de lugares. Fui contratado na Dakota do Norte, lugar extremamente frio, pertinho do Canadá, tipo, menos 40 graus Celsius. Ui. E fiquei por lá 2 anos. Foi uma experiência também muito interessante, uma escola pequena, eu acabava dando aula de várias coisas, e eu realmente só consegui esse trabalho lá porque eu tinha as duas coisas, porque eles queriam alguém que desse aula de canto e que foi um contrato de 2 anos, mas foi ótimo, aprendi muito. Voltei, vim para cá, para o Rio de Janeiro, fiz meu concurso na FRJ, depois de uns meses fui chamado e comecei a dar aula de canto na FRJ agora, no começo desse ano de 2019. Maravilha. Então, É muito interessante essa questão que você falou de não ser linear, porque também é o que assim, alguns desses convidados têm falado. Bom, eu fiz física, né? O Carlos Cerqueira, fiz entrevista com ele e ele contando, né? Que ele fez. O que chamou primeiro foi física, depois que ele foi pro piano, mas na verdade ele se sentia mais confortável ficando de costas para a plateia. E eu acho que é essa história também dos músicos brasileiros, né? Um ou outro que tem essa questão da tradição ou familiar. A gente vai construindo com aquilo que a gente tem, né? Eu acho que não tem uma ponte direta entre ensino médio e ensino superior de música no Brasil. Sim. Quer dizer, o que tem de música decente no ensino médio acontecendo, né? Realmente, no ensino superior, ainda bem que a gente ainda tem umas boas universidades, muito boas universidades do Brasil, muito mesmo, fora de boca cheia, muito boa, porque eu estive nos Estados Unidos, fiquei 6 anos trabalhando numa universidade norte-americana e posso dizer que alguns cursos universitários do Brasil são cursos que dão uma formação, assim, impressionantemente boa para o aluno, sabe? Mas a gente não tem nada acontecendo em ensino médio, exceto algumas linhas de escolas particulares que valorizam um pouco mais, né? A gente tem muito pouco acontecendo em escola fundamental, ensino fundamental gerando uma música que ela é mais experiencial e não dando muita solidez na formação musical ainda aqui no Brasil. E a gente teve uma tentativa, né, de botar a música no currículo, mas acho que a gente está agora regredindo e infelizmente não vejo muito. Então é muito complicado você ter uma vida acadêmica em música do Brasil, porque não tem uma rota normal que chegue lá, sabe? Sim. A rota, tipo, como é a rota normal de quem vai fazer física, por incrível que pareça, porque você tem física lá no ensino médio, um tanto você viu, você teve um professor de física que se formou em física, conversou com essa pessoa. Então é estranho ainda, a gente ocupa um lugar estranho no mundo acadêmico brasileiro. A gente tem ótimas escolas de arte, não é só música, dança, teatro, tem ótimas escolas na área de arte, em regra geral, mas parece que não tem um reconhecimento acadêmico dessas áreas. Sim. Pela população e às vezes até pela própria academia. Tá. Ok, bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o tema, que é técnica vocal para coros. Assunto vasto. Claro. Muitas vezes os regentes se perdem nesse mar de exercícios. E aí, por exemplo, por onde começar? Os exercícios de canto individual valem para os coros coletivos? Qual o caminho? Tem um guia? Então, é muito difícil. Eu não sei se a gente tem um guia para essas coisas. Eu estou até sentindo um certo chamado de daqui a pouco começar a escrever sobre isso, sabe? Oba!
mas é punk, é difícil. Uh, Deixa eu pensar um pouco nisso primeiro, assim. Existem muitas coisas em comum entre o canto individual e o canto coletivo. Enormes coisas em comum. Mas para todas elas, eu tenho talvez o mesmo tanto de coisas que a gente tem que tomar cuidado e diferenciar. Mas a primeira coisa que eu acho legal falar é que eu fico brincando que eu não sou professor de canto lírico, não sou professor de canto de ópera, de musical, ou o que for. Eu sou professor de canto com ar frio. Essa é a primeira diferença que tem. Quando a gente vai fazer tanto canto coral, quanto canto de ópera, quanto música de câmara, etc., são cantos que foram concebidos para serem executados sem microfone. E aí está a maior diferença. É muito diferente trabalhar com grupo vocal, um octeto, um sexteto, um quinteto, sei lá, um quarteto, e trabalhar com coro, porque o grupo vocal tem sem microfone. O grupo vocal tem a possibilidade da amplificação direta muito próxima da boca, não precisa pensar numa projeção, alguma coisa. É uma comparação parecida com falar para o cinema e falar para o teatro. Tem um gesto vocal completamente diferente. Eu costumo dividir técnica vocal em 5 grandes áreas. Então, o primeiro é corpo, alinhamento corporal, postura, etc. O segundo é respiração. O terceiro é emissão ou fonação, que é esse momento em que o ar vira som. O quarto é ressonância, a maneira como eu ganho ressonância dentro da minha cabeça. E o quinto é articulação, a maneira como eu faço o texto. Desses 5, o único que não tem diferença entre canto coletivo e canto individual é o primeiro, que é a postura. Embora, puxa, posso me contradizer de cara, assim, se você for pensar em ópera, tem uma dificuldade muito grande, mas também tem coros cênicos, que também tem movimentação. Então, tem uma coisa de a gente, quando vai fazer um coro sinfônico, alguma coisa, às vezes o cantor é muito mais estático, ele tem que achar uma possibilidade de ter a postura dele organizada dentro dessa estaticidade, ficar 1 hora lá com uma pasta atrás da orquestra fazendo a sua, sei lá, missa do Bruckner ou alguma coisa assim, sem você perder o contato com o seu corpo, e às vezes você vai fazer um trabalho que você tem um grupo que se movimenta por algum motivo, ou um cantor que se movimenta como ópera, e essas coisas mudam bastante. Em termos de ar, eu sou absolutamente partidário de um canto com ar frio, com pouquíssimo ar, com uma projeção bem colocada, e eu acho que essas questões são as mesmas para ambos os grupos. Em termos de fonação, uma das grandes diferenças que a gente tem é vibrato. Tem alguns coros, alguns estilos musicais em coros que não aceitam bem o vibrato mais livre, e a gente tem que dar um jeito de ter essa voz muito saudável, com pouco vibrato. Uma diferença também muito grande que tem é o quanto que é aceito portamento, o quanto que é aceito esses glissanos que aparecem entre as notas, que num canto de ópera é quase que fundamental, porque você não articula a nova nota por aqui, sabe? A nova nota que vai chegar. Você está cantando, sei lá, uma escala, por exemplo, você não articula por aqui. Você articula por aqui, essa tensão deixa a sua voz mais entrecortada, assim. E esse é um desafio enorme para quem vai trabalhar com coro, que é como que você transporta essa técnica vocal mais saudável, mais ligada, etc., para essa precisão da afinação que o coro precisa ter, né? O coro que afina bem segundas menores, segundas maiores, que mantém clusters. Esse é um desafio bastante grande. Estou só fazendo um painel bem grande, bem vasto, tá bom? Assim, depois a gente... bem vasto não, bem superficial, na verdade, mas amplo dessas 5 áreas. Quando eu falar em ressonância, tem uma diferença muito grande. A área que eu vou abrir para cantar ópera, que é uma área muito mais alta, muito mais profunda, não é necessariamente o caso de fazer uma peça renascentista ou uma peça barroca, né? Então, tem uma maneira de explorar a ressonância do instrumento que muda muito de canto individual para canto coletivo, mas também muda
muda muito dependendo do período que eu estou trabalhando. De romantismo para barroco, para classicismo, para século XX, para Renascença, enfim, muda bastante. Ou se eu vou fazer alguma outra coisa. E é uma coisa importante para o canto coral, que é trabalhar com músicas étnicas, com músicas de outras tradições. Então, às vezes você quer fazer uma voz que parece com uma voz de índio, por exemplo, para fazer, sei lá, Série Cantos Chavante, por Kraus. exemplo, né? E os índios Kraus do Marcos Leite. Então, para você fazer outros tipos, outras sonoridades, tem que explorar outras possibilidades. Ou, se você quiser fazer música popular, arranjo de música popular e imitar alguns sons, etc. É um desafio maior. Em canto tem mais técnica estendida, em canto coral tem mais técnica estendida do que em canto lírico. Em canto lírico também tem, não dá para negar, umas obras fantásticas aí da década de 60, década de 70, que usa muita técnica vocal estendida, mas em canto coral virou parte. Então você dá berros, gritos, fazer percussão corporal, fazer sons outros, como por exemplo, língua que está na boca, alguma Mais coisa parecida com isso. né? Beatbox, essas coisas todas são do mundo do canto coral e é um desafio novo para quem vai trabalhar com canto também e tem que entender como é que essas coisas se relacionam, às vezes mudam a técnica vocal, às vezes ajudam, às vezes atrapalham, etc. E a última coisa que eu acho que é importante falar, indo para o último ponto, que é dicção, articulação, tem uma diferença enorme de canto lírico para canto coletivo na maneira como a gente trata as vogais. Okay. Em canto lírico tem uma coisa chamada... Puxa, eu não sei falar em português, desculpa. Que fino, adoro. Eu tenho quase certeza que o termo é mascaramento das vogais, mas tem uma coisa chamada formante das vogais, não vou entrar nesse assunto agora, que ele é complexo de física, mas dependendo da região que você está na sua voz, a vogal X ou Y soa melhor. Então, um U soa melhor, um I soa melhor, um A soa melhor. Então, você deforma as suas vogais em canto lírico para naquela região elas ficarem mais próximas da vogal boa daquela região. Por exemplo, no agudo dos sopranos, as coisas ficam mais tendentes a ficar perto de um A, no agudo de um barítono, mais tendentes a ficar perto de um U ou de um O. Então, a gente deforma as vogais para a gente continuar com aquela potência vocal no máximo da possibilidade. Isso é uma coisa que não cabe no canto coral, porque uma coisa que é fundamental para o canto coral é o que a gente chama de afinação de vogais entre os naipes, sabe? Para você criar uníssono no coro. Você não tem uma afinação de vogal entre os naipes, mesmo dentro de um naipe. Se cada um está cantando um A, um faz A, outro faz A, outro faz A, você não cria uníssono, você não cria equilíbrio entre os naipes, né? Então, a noção de trabalhar com vogal em um reino e outro reino, o canto lírico e o canto coral, são bastante diversos e exigem conhecimentos diferentes. Ok, eu falei aqui só das diferenças. Quer que eu fale agora sobre outro assunto? Vamos entrar em outro assunto, então. Muito ficou legal. Uma dúvida aqui? Não, mas acho que é bacana porque, primeiro que mostra, achei interessante você falar sobre essas 5 grandes áreas, né? Essa tua, não sei se posso dizer metodologia, mas esse caminho, né, que você construiu. Sim. Porque às vezes assim, a gente tá tão ligado, às vezes fazendo canto coletivo, ou mesmo você fala, nossa, realmente, é por aí. Então, acho que é interessante porque talvez a gente possa se atentar mais a isso. A questão da postura, né? Então, acho que foi bem interessante aí. Bom, aí eu vou falar assim, assistindo uma palestra sua, você disse algo que eu achei muito interessante. O assunto era coro infantil e a falta de hábito das crianças ouvirem outras crianças cantando, de não termos referências vocais. Pensando em construção de sonoridade, isso também se aplica aos coros adultos? E como construir essa tal sonoridade vocal? Só pergunta cabeção pra você, viu? Não, tudo bem. Eu acho. Então, na pergunta anterior ficou várias coisas que a gente talvez devesse falar, mas a gente pode retomar daqui a pouco. Mas essa pergunta eu acho que tem três partes. A gente pode dividir em 3 partes. A primeira é sobre coro infantil. Fala de criança, então, um pouco. Eu tenho um filho, sabe? Tenho um filho que está com 1 ano e 7 meses.
e que é uma alegria de ver. Ele está fazendo musicalização para bebês desde antes de 1 ano de idade, e a maneira como ele está descobrindo música. E esse meu filho, é chato falar, mas eu vou falar. Ele está viciado, sempre que ele pode, em Mundo Bita. Já viu Não Mundo Bita? conheço. Ainda não. Cara, é muito bom. É muito bom, assim. Deixa a galinha pintadinha no chinelo. É muito bom. É criativo, super bem feito, é interessantíssimo. Tem uns erros de prosódia nas músicas, mas aqui ali, mais legal. E eles estão fazendo coisa, sabe? Fizeram uma coisa com Milton Nascimento. Nossa, E que lindo. é sério, os desenhos são lindos. É muito bom. É feito para criança e é muito bom. De verdade. Uhum. Mas é computador. Você não escuta a voz de computador, mas quem já trabalhou com áudio, já trabalhou com cor, já trabalhou com gravação, sabe muito bem que aquele som é super computadorizado, entendeu? Uhum. Tem uma pessoa que cantou, mas foi tudo acertado no Pro Tools e é extremamente computadorizado. De vez em quando ele assiste alguma outra coisa, por exemplo, assiste Palavra Cantada. E o Palavra Cantada é um pouco mais real, ele é um pouquinho, desafina aqui e ali, tem uns erros aqui e ali. Ele escuta a Palavra Cantada para dormir, toda noite. Tem um CD Palavra Cantada. Mas quem canta a Palavra Cantada? Adultos, né? Então. Então, assim, a criança brasileira, vou falar da nossa realidade aqui, a criança brasileira raramente escuta uma outra criança cantar. Na escola, na família, na igreja, a gente principalmente escuta essas outras crianças berrarem, certo? E é muito comum, palavra cantada, outras coisas são feitas para criança, que quando coloca uma criança cantando, curte o prazer da desafinação dessa criança. Então coloca uma criança que é até propositalmente, em alguns casos, desafinada, ou deixa ela ser desafinada, deixa ela cantar do jeitinho dela, que é tão bonitinho. Uhum. Então, assim, a gente não batalha por um padrão vocal saudável, infantil, na nossa cultura mais de massa, né? E uma surpresa que a gente teve, contei para a televisão, ganhei a televisão essa semana, de Natal, e a gente resolveu colocar alguma coisa de Natal para ver se o Thales ia gostar. De novo, ele está com 1 ano e 7 meses. Uhum. E a gente colocou um filminho que tem de Natal no YouTube dos Meninos Cantores de Viena. O filme tem 30 e poucos minutos. O Thales ficou assistindo uns 18 minutos, assim, ó, com o olho vidrado. Que massa. Como qualquer menino, ele tem 1 ano e 7 meses. Como qualquer menino, ele é fascinado por meninos mais velhos. Ele é fascinado por meninos de 3, 4 anos. Ele vai no parquinho para brincar, ele quer brincar, ele quer correr do mesmo jeito e tal. E aí tinha um menino dos Meninos Cantores de Viena, que deve ter seus 7, 8 anos de idade, fazendo um solo maravilhoso, cara, esplendoroso. Eu não acredito, o menino agora foi para agudo que era lindíssimo. E o Thales ficou assim, pô, caramba. E por que não, né? Se esse menino de 7, 8 anos canta assim, por que eu não posso cantar assim? Que bonito. Né? Ele faz seus sons agudos, etc. Quando você vai para uma realidade coral, você pensa numa cidade que tem um bom coro infantil, né? Você falou com a Patrícia Costa, por exemplo, né? Que o Rio de Janeiro tem um coro infanto-juvenil que é deslumbra. Aliás, não só lá, às vezes também tem na UFRJ um coro infantil que é de primeiríssima qualidade, né? Então o Rio está muito bem. Mas você vai em outras cidades, mesmo cidades grandes, raramente você tem mais de um coro infantil. Uhum. Então, raramente você tem um coro infantil que tem a chance de ouvir outro coro infantil. Quando o máximo que ele tem, eles escutam eles mesmos. Já é alguma coisa. Cantar em coro já é bom, por favor. É melhor do que você ir numa escolinha dessas que só fica ligando o som super alto e a criançada fica berrando. Uhum. Mas é muito rara essa oportunidade. Então é rara a oportunidade. O mercado não oferece uma oportunidade das crianças ouvirem som infantil, ainda mais som infantil saudável. E quando você canta em coro, é raro você ter a oportunidade de ouvir um outro coro para criar suas referências. Então eu acho que esse é um problema seríssimo e um desafio que a gente tem que ter. Se você tiver dinheiro para levar o seu coro para ver outros coros cantarem, encontros de corais, ou vem um coro fazer turnê aqui no Brasil, se levar para assistir, isso cria um impacto enorme, principalmente em criança, porque vai lá e vê alguém fazendo o que ela está tentando fazer. Sim. E não é o mesmo impacto levar para assistir um coro adulto. Não é a mesma coisa. Porque você vai levar para criança, ela se identifica, sabe? Ela se vê lá. Então, é uma coisa que é fundamental. Se você é pai de
criança que quer cantar em coro, quer cantar bem, quer desenvolver, ser solista, etc., faça essa criança ouvir. E não adianta só ouvir gravação também, tem que ouvir na realidade. Como é que é na Sim. realidade? Porque a gravação é aquela coisa, você aumenta o volume, você acha que é super forte, diminui o volume, é super saudável, super suave, mas é diferente com Qual esse é a, qual é a violão. sugestão? Isso é uma coisa muito interessante, porque em 2000, essa conversa, assim, foi algo que me chamou muita atenção. Uhum, Essa palestra foi em 2014, né, foi. no encontro de coros aqui. E Uhum, depois disso eu falei, gente, eu comecei a falar, né, nos meus ensaios, eu trabalhando com coro infantil, eu falei, o que eu vou colocar para essas crianças cantarem? Na época eu comecei um trabalho de pesquisa de repertório. E a gente tem o quê? Assim, o que eu descobri? Elvira Drummond, que a gente acabou até se aproximando dos últimos anos para cá, porque eu já legal. utilizava, na época eu trabalhava com educação infantil, e eu já Uhum, utilizava o material dela de musicalização para dar aula. E a Elvira, o registro ela ainda tem os CDs e tal, não tá tudo, não estão digitalizados, o material dela ainda não está digitalizado. Então o CD tem ela cantando, ou então os alunos cantando num registro muito interessante, que é essa voz mais aguda, que é o registro que a criança deveria cantar, em vez de cantar cantando tudo grave. claro. Cecília Cavalieri, né, que tem um trabalho que às vezes também ela coloca alguns grupos vocais de criança que eu acho que tem um trato, um cuidado vocal que a gente vê assim diferente de quando você coloca outros trabalhos de gente, coloca a criança para cantar e tipo deixa ela cantar do jeito dela. Eu acho que a Cecília Cavalieri também tem esse cuidado, pelo menos nas gravações. Até acho que o CD dela foi indicado ao Grammy. Que Acho que lindo. ele que é Uhum. acho que é o primeiro, assim, se eu não me engano. E a Kit Driemeyer, que é uma compositora eu acho que é do Sul, agora eu não me lembro Uhum. que região, que ela, assim, é uma coisa mais de música infantil, e quando ela também coloca a criança para cantar, e ela tem um registro vocal interessante, é um pouco mais agudo. E aí foram É, esses repertórios que eu fui construindo mas eu falei, gente, mas realmente é uma não tem. problemática, né? A gente não Eu, tem. eu não sou especialista de educação musical, eu não trabalho com criança, eu trabalho com voz. Mas eu penso o seguinte, que você não curte a criança fazer a conta de matemática do jeito dela, entendeu? Você Tá. não curte. Você curte até um certo momento, sei lá, uma criança de 2 anos de idade, e você fala assim, vamos pegar esses palitinhos, junto aquele lá enquanto vai considerar, e ela faz uma bagunça e quebra um monte de palitinho pra você dar risada junto? Claro, tô brincando com a criança, também não vou ser chato assim, Uhum. tem que fazer 2 mais 2. Mas chega uma hora que você tem que organizar o pensamento, Sim. organizar o conhecimento. E eu acho que a gente subestima nossas crianças quando a gente fala de organizar o conhecimento vocal. Não estou falando musical, não quero entrar nessa plataforma. Sim. Ela é Sim. muito complexa e fora da minha área. Mas quando a gente vai organizar o conhecimento vocal, a gente fica já nesses pequenos preconceitos de criança não precisa afinar, criança não vai muito para agudo, criança tem tessitura pequena e tal. E a gente já mata o sonho, sabe? Assim, Uhum. tem um livro sobre cor infantil da Ramona Weiss, acho que esse é o nome dela, uma mulher de Chicago, em que ela tem um pequeno capítulo que ela fala assim, e aí, dá para fazer um trabalho artístico com cor infantil? É um capítulo tipo de 2 páginas, ela faz uma reflexão no livro dela que fala sobre o regente coral como líder. Uhum. É um capítulo assim pequenininho. E ela fala assim, cara, a resposta é você quem dá. Porque se você tratar suas crianças como artistas, aí você vai conseguir fazer trabalho artístico com as crianças. Mas se você trabalha com as suas crianças como se fossem bobinhos, pessoas que só estão matando o tempo, alguma coisa pra gente poder, sei lá, o papai e a mamãe ir no shopping enquanto você está aqui se divertindo, uma coisa assim, ou ficar bonitinho, só tirar foto no fim do ano, aí você não vai fazer trabalho artístico com elas. Então é uma questão do objetivo que você coloca. Tem coros infantis que a gente vê, sabe, um coro de meninas da Estônia que eu vi uma vez na Argentina que eu chorava o tempo todo. E assim, é coro infantil fazendo um trabalho de uma complexidade musical digna de sala de concerto, sabe? Que lindo. Então, acho que é a questão que a gente subestima mesmo. No Brasil, a gente passa muita mão na cabeça rapidinho de criança pequena. Agora, o segundo. Posso? Claro que sim. Desculpa. O segundo, assim, você falou se aplica a coro adulto. E completamente se aplica a coro adulto. Eu lá no Festival de Música Sacra, tive uma namorada, levei pra assistir. Tava começando a namorar, tive música sacra.
E eram 4 coros naquela noite, e o primeiro coro, ela ficou toda fascinada, não conhecia nada de música, ficou fascinada, achou lindo, maravilhoso. E eu batendo palma, assim, né? E ela, nossa, eu falei, foi legal, o trabalho bonitinho que eles fizeram, tal, o pessoal esforçado, tal. Ela, nossa, mas eu adorei. Eu falei, não, Calma. calma, Não é tudo isso espera ainda. chegar o Calma, vai último chegar. coro da noite. E aí, 2 horas depois, quando chegou o último coro da noite, ela falou assim, agora eu entendi. Ai, Quer que dizer, lindo. tem muitas pessoas que não têm ideia do que é possível se fazer com voz. Na verdade, eu vou ser bem sincero, nem eu sabia. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a levar um susto, falei, não acredito que é possível fazer com voz. Nessa qualidade, nessa limpeza, nessa lisura, etc. Então, eu acho que a gente tem que se fazer conhecer. Uma coisa que eu fiz lá na Catedral Evangélica, durante uns bons 2 anos, eu fiz um projeto, assim, todo ensaio, eu falava, gente, eu estarei aqui 5 minutos antes do começo do ensaio, quem quiser, esteja. Não vou tomar tempo de ensaio para isso, mas estarei aqui e vou, a cada semana, tocar uma música de um coro diferente, para ouvir. Não só coro de igreja, qualquer coro, qualquer coisa. Para vocês ouvirem coros que eu adoro, músicas que eu gosto, coisas que eu acho fascinantes, vocês começarem a ouvir e ter acesso, né? O Brasil tem uma tradição enorme, muito grande, que a gente tem que valorizar, não estou desvalorizando de jeito nenhum, de arranjos corais de música popular. E o arranjo coral de música popular, ele fica tentando, talvez, dialogar com o cantor de música popular, né? Quero cantar aquele arranjo do Vira Virou como se fosse o Cleito Cledir, mas não é a mesma realidade, não tem uma banda, não tem microfone, tem que criar a sua sonoridade, e a gente fica tentando imitar uma sonoridade que não pertence ao universo coral, então a gente fica brigando com isso, né? E eu acho que é a mesma coisa. Raramente uma pessoa. São raros os cantores de coros que vão assistir outros coros de maneira regular. Assiste quando tem o festival de coro lá no final do ano. Mas assim, vai todo mês, vai assistir os vários que tem na cidade, na região, vai assistir a televisão, são raros. Então, eu acho que a gente tem. É função do regente essa coisa de criar o conceito do que é canto. Eu sou absolutamente partidário de que é uma coisa meio platônica, mas tudo bem. E o regente precisa ter um som interno na cabeça, que é o sonho de som dele para o coro. Aliás, eu sou partidário de que quem tem que ter esse som na cabeça é o regente. Eu acho um pouco estranho ainda, não me acostumei, acho que vou morrer sem me acostumar com o fato que no Brasil existe até um mercado de trabalho, ainda bem que tem, mas até um mercado de trabalho para professores de canto trabalharem com coro. Eu acho estranho, porque eu acho que quem é dono do som do coro tinha que ser o regente. O regente é que tinha que pagar o professor de canto, estudar canto até não poder mais, saber tudo que ele pudesse de voz, para poder fazer o coro fazer aquilo que ele sonha, que seja o som dele. Acho que é um mega desafio que os regentes devem estar de frente. Então, assim, você ter um bom registro de orquestra, principalmente de orquestra educacional, né, orquestra jovem, alguma coisa, esse cara tem que saber virar para um instrumento e falar assim, olha, o som que você está fazendo vai melhorar se você pensar assim ou assim. Por isso que você é um grande regente. Acho que o regente de coro também tem que ser. Mas o regente tem que ter uma imagem sonora que seja muito melhor do que a do seu coro. Se a sua imagem sonora, se a imaginação sonora que você tem for igual a que o coro está te dando, você não é o bom regente para aquele coro. Você não está no regente do coro certo, entendeu? Porque você não vai ser líder de levar esse coro para um lugar melhor onde eles estão respondendo. E aí você tem que trazer esse coro. E assim, não pode, as duas imagens nunca podem se encontrar. Então, eu fico brincando que o regente, o bom regente, ele é eternamente frustrado. Não pode realizar o seu sonho. Senão, ele não é mais um bom regente para aquele grupo. Mas é claro que o bom regente não rege a música, ele rege o grupo que ele tem. Então, ele lidera aquele grupo que ele tem para chegar o mais perto que puder. Enfim, muito para dizer também nesse assunto, mas eu acredito que a gente também tem que fazer isso. Agora, você está falando sobre sonoridade, né? Você falando sobre o coro, sobre essa questão do regente ter o ideal, eu tenho acompanhado muito
esse ano tive a oportunidade de assistir praticamente acho que todas as óperas aqui, né, de São Paulo. E eu gosto muito do trabalho que o Zácaro faz, que ele tem feito com o coro lírico, assim, que é um É muito bom. negócio que você fala, meu Deus, tanto que eu falo, esse é o meu som, esse é o que eu quero, assim, porque é demais, assim, sabe? Então eu acho que, e como isso que você falou, a importância de você ouvir outros corais, sabe? Sim. De você e ouvir coros de referência pra você falar, opa, sabe? Né? É. Começar a criar um critério, né? Isso é... O Brasil tem grandes coros, cara. O Brasil tem grandes coros. O que não tá bom no Brasil é a cena coral. Tá. É ter mais coros ruins. É coro em tudo que é igreja, tudo que é clube, tudo que é esquina, Proliferar o movimento como coral. já teve antigamente, né? Porque isso, além de gerar o movimento coral, além de gerar material humano, também gera público. Sim, Né? a gente está fazendo formação de plateia, né? Então, a gente tem grupos corais, grupos extremamente corais sofrendo para encher qualquer tipo de casa. Às vezes tem corais maravilhosos cantando que cantam só para seus amigos, alguma coisa assim. Né? A gente não consegue atrair. Eu acho que a música coral no Brasil ela sofre de um duplo preconceito. Aquele preconceito que afeta todos os músicos no Brasil, né? Tem que tirar a verba da música por da saúde. Sim, é um preconceito. Não dá pra gente está em crise econômica. Vamos deixar sem investir em cultura por 5 anos, a gente regula as coisas, depois a gente volta. Beleza, e daí o que o músico vai comer? Tem uma economia. A gente tem uma economia da cultura no Brasil. Famílias que não só vivem disso, mas fazem dinheiro, fazem dinheiro para suas comunidades, trazem valor, etc. Então tem esse preconceito. Mas eu acho que os músicos têm preconceito com o canto coral. Sim. Então, assim, cantor lírico que acha que não pode cantar em coro porque estraga a voz. É regente de orquestra que acha que é muito superior do que regente de coro, sabe? Muito mais. É pianista, ou seja, sabe, músico de orquestra, que acha que tem que ganhar mais do que quem canta no coro. Então, a gente está no meio, no fogo cruzado desses dois preconceitos, e trabalhar com coro e ser reconhecido no Brasil é realmente difícil. Tem que ter muita paciência. Sim, tem que ter muito. Lutar tem que ter muito namastê, viu? Muito namastê, com certeza. E é um trabalho lento, né? É um trabalho. Se você tem um grupo na sua mão, demora 4 anos para aquele grupo ser sua cara. Não é menos que isso. Você não consegue, mesmo um grupo bom de cantores, mesmo que seja um grupo. Eu sou novo regente do Coro da USESP. Eu não instalo o meu som no Coro da USESP em um ano. Não instalo. É uma coisa humana. Sabe? De você construir junto. É uma das coisas mais lindas do canto coral, na verdade. É que você. E aí vem o trabalho dessas grandes regentes que a gente teve, tipo Eric Erickson, entendeu? Grandes pessoas que marcaram o século XX porque tiveram a chance de ter um grupo com o qual eles construíram a sonoridade deles. Sim. Ok. Vou falar sobre sonoridade, então. Uma das coisas mais importantes sobre sonoridade é que todo mundo no coro cante. Mesmo que não cante maravilhosamente bem, mesmo que não cante para fazer solo, etc., mas que todo mundo cante, todo mundo se entenda cantor, se veja cantor. E tenha um mínimo de conhecimento sobre a sua respiração, ainda isso, é professor de canto, mas também é o regente. A gente pode transformar os seus ensaios de canto em ensaios de coro em grandes aulas de canto, né? Você precisa estabelecer o que eu chamo de gesto vocal, um gesto vocal, que é trazer sua voz para sua região falsa, né? Oi, Esther, tudo bom com você? Vamos conversar aqui. Então, trazer essa voz para essa região falsa, formar um gancho aqui, estabelecer uma ressonância mais alta. Você entender qual que é a relação mínima que seja do seu gesto fonatório com uma resposta respiratória. E assim, eu sei que eu estou falando de uma maneira assim meio elegante e tal, mas todo mundo que já trabalha com voz entende mais o que eu estou falando. Sim. Né? Você tem o seu jeito, você tem o meu jeito, mas a gente vai trabalhar um pouco de apoio, fazer exercício, fazer a respiração cachorrinho, fazer tal, né? Eu trabalho muito com espirro e tosse. E essa musculatura que vai no seu espirro tem que ser a mesma musculatura que vai no seu M. Né? Aí, acho fundamental que o coro aprenda a ouvir. Aprender a ouvir
aprender a ouvir o próprio naipe, aí você trabalha o uníssono do naipe, não adianta querer trabalhar a sonoridade coral sem trabalhar a sonoridade do naipe. Cada naipe tem que ter um seu uníssono, soar como uma pessoa só, as pessoas têm que abrir um pouco mão, não necessariamente do seu volume, mas um pouco do seu jeitão de cantar. Tem que equalizar vogal, tem que equalizar vogal. As vogais que eu uso são essas aqui, ó. Tudo por cima da mão, tá? A, E, I, O, U. Fazer lateral aqui, ó. A, E, I, O, U. Todo mundo pensa a vogal do mesmo jeito, cara. É um U. Todo mundo tem que pensar o U do mesmo jeito. Você não pensa, você pensa o assim, ó. Só essa coisa austera aqui. Pensa o U do mesmo jeito. Agora, se você, externo, seu coro, quer usar esse gesto aqui, ou eu vou ficar muito feliz, claro. Mas se você quiser usar outro, por exemplo, usar esse aqui, ó. Qualquer coisa assim, usa outro. Mas o importante é que o coro tenha uma concepção unificada do que seja o gesto da vogal. Só assim você começa a construir uma sonoridade vocal. Estou até confundindo as palavras vocal e vogal, porque elas realmente são muito, sabe, se ligam uma na outra. O som vocal é construído pela cor da vogal, de cada vogal e de cada vogal em cada região da voz, né? Aí o que o Ângelo traz atenção no trabalho dele é o fato de que as consoantes também direcionam um pouco a voz, né? Um Z, J, traz muito essa coisa para frente, um M traz um pouquinho mais aqui, um N traz ainda mais alto, um NG mais profundo, e aí você trabalha onde é que você quer colocar essa sonoridade. Tem uma coisa de sonoridade que é mais de teatro do que de canto, que é o fato de que a gente muda de som quando a gente muda de emoção. E nós temos um treino auditivo fantástico para isso, né? Aquela pessoa que está falando no nariz, porque está dando bronca no funcionário, sabe? Você não faz nada direito, eu vou te demitir. E aí toca o telefone e a esposa ele fala: oi, amor, eu já falo com você, tá? Dá licença um pouquinho. Você para com isso, rapaz, que coisa feia. Oi, amor, tá. A gente tem essa flexibilidade timbrística, emocional, que a gente pode usar muito no teatro. E o ator de teatro que até hoje mais me encantou em termos de uso da voz foi um cara chamado Cacá Carvalho, coisa assim. O teatro tem muita possibilidade vocal, que o canto tem um pouco menos, mas também dá para usar. Tem algumas músicas que são mais pesadas, tem algumas músicas que são um pouco mais leves, você pode achar a sonoridade que você quer trabalhar com o seu coro. Isso vai um pouco da região que você concentra a ressonância, da voz do seu coro. Muitas discussões sobre o quanto que o coro deve lançar a voz. Cantor de coro tem que cantar com vozeirão? Ou cantor de coro tem que se conter? Depende um pouco de coro para coro. Alguns coros são muito heterogêneos. Tem aqueles coros que tem 2 cantores que poderiam muito bem sair isso da canto e virar cantor de ópera, mas aí tem mais 30, tem uma vozinha minúscula, e se você solta todo mundo, esses 2 caras vão tomar e a gente escuta a voz individual. A coisa mais importante para coro é que eu tenho que ouvir o uníssono do naipe. O uníssono tem que se regular de um jeito em que os fortes estejam felizes, mas os fracos estejam contemplados. Entendeu? Então não adianta nada, chega aquela pessoa que tem uma voz que é maior que o resto do naipe, e o resto do naipe fala assim: eu não venho no próximo ensaio, porque ele canta sozinho. Exatamente. Né? Então você precisa saber, muita sabedoria aí para o regente saber coordenar essa coisa. Mas se você tem um coro que tem vozes fortes em todas, que é um coro, sei lá, um coro profissional, um coro... Eu sou absolutamente a favor do coro lançar a voz, essa coisa que a gente tem, assim, coro não pode vibrar, coro... Eu sou meio contra isso. O problema é que, às vezes, você quer fazer o seu coro soltar a voz e vira uma balbúrdia, porque vira cada um... Né, e tem essa diferença muito grande entre um grupo de pessoas que canta junto e um coro. São muito diferentes. Sim. Muito diferentes. O coro tem uma concepção sobre o vogal, o coro conhece uma voz do outro, o coro sabe como se regular, sabe quem é o líder daquele naipe, quem é que segue, porque é importante, tem que ter liderança dentro do naipe, é normal, faz parte da vida humana.
Então, eu sou absolutamente a favor que a gente entenda a realidade de cada coro e trabalhe com a sonoridade que aquelas pessoas podem nos proporcionar de uma maneira sábia, sabe? É, agora, deu, deu para abrir voz, deu para ter vozes treinadas, deu para você treinar, você tem 4, 5 anos para ser professor de canto do seu coro, faz o coro da experiência de cantar com vozeirão, vambora, vambora. Que delícia. Desde que isso não seja a pessoa que canta sem nem ouvir, a pessoa que canta sem afinar, a pessoa que canta na vogal que ela quer, essas coisas aqui não podem. Sem um cuidado, né, Caio? Então, esse que é extremo, cara. Extremo, a gente tem que aprender isso, que é cuidado em cada nota, cuidado em cada som, cuidado em cada, tá sempre consciente de onde está a sua respiração, onde está a sua postura, onde, como. E não só o porquê que a gente canta. A gente canta para ser feliz, beleza, mas como? Como faz? Cada coisinha, cada detalhe. A gente precisava criar uma cultura de excelência na nossa música coral brasileira, que eu acho que está faltando um pouquinho. Dá para ser melhor? Sempre, sempre, por favor, sempre. E não ficar nessas desculpas falando assim, mas a gente não é solista, a gente não ganha dinheiro pra fazer isso. Somos coro amador e tal, né? Ficar com esse... É coro amador, e daí, né? Não vai fazer ser melhor, né? Você vai jogar futebol sábado de manhã, você não quer fazer um golaço? Uhum. Claro que é. Então... Maravilhoso. Vamos lá, caminho da excelência. Bom, agora, para um regente, quais os conselhos primordiais que você recomenda pensando em técnica vocal? Primeira coisa é que... Tá, então eu vou falar para os regentes que deveriam ser os que cuidam de técnica vocal, né? Tá. Porque o primeiro conselho que a gente dá no Brasil para o regente é ache um bom professor de canto para o seu coro. Mas eu vou fugir desse conselho, eu não quero dar esse conselho, porque eu acho que esse conselho te coloca numa situação confortável, mas que não te desenvolve como regente, né? Então, caro regente, meu primeiro conselho que eu digo para você é vá fazer aula de canto. Outro conselho que eu te dou, caro regente, é cante em coro. Se você não pode cantar no coro regularmente, todos os dias, dá um jeito de fazer, sei lá, férias de coro nos Estados Unidos. Você vai lá ficar 2 semanas, participa daquele coro, canta e vai embora. Ou então, sei lá, se você é ligado em igreja, procura uma igreja lá na sua região e fala assim, eu sou regente e tal, mas eu não tenho tempo, mas eu posso vir aqui só um domingo por mês, entrar e cantar. Tenha a sensação do que é. Porque às vezes a gente começa a pedir coisas para o coro que são muito irreais, principalmente tamanho de frase. Impressionante que a gente pede. Então, assim, entender na prática, na sua prática, como é que a sua voz funciona, é o primeiro passo. Ótimo. Né? Então, fazer aula de canto acho tão fundamental. Cara. Ter um professor não precisa nem ser o melhor professor de canto da face da terra, mas vai ser uma pessoa que está ouvindo a sua voz e dando algum tipo de retorno para você, já é um ganho. Por favor, vamos fazer aula de canto. Outro conselho primordial é essas 5 áreas que eu falei. Não. Sim. Esquece. Não. Eu vou falar de outro jeito. Fala de outro jeito. Postura, respiração, voz, ouvido. Essas 4 coisas têm que ser ativadas em todo início de ensaio. Então, vou falar de novo. Postura, respiração, voz e ouvido. Você coloca o seu cantor no estado, estou no canto coral. Porque eu ativei meu corpo para isso, ativei minha respiração, minha voz, e meu ouvido. Ouvi o vizinho e tal. Tá? Se você conseguisse, digamos que você tenha muito pouco tempo, você tem só 1 hora de ensaio, você não vai gastar meia hora fazendo aquecimento, você vai gastar 5 ou 10 minutos. Se você se dispusesse a fazer 2 exercícios de cada, ou 1 exercício de cada para começar o ensaio, 1 exercício de ativar o corpo, faz um alongamento, faz uma massagem, faz alguma coisa, senta, levanta, estrutura, vai para frente, ou
Naquela semana, por que não? Você vai lá no YouTube e assiste uns vídeos sobre técnica de Alexander. Ele fala assim pro coro, gente, eu fiz técnica de Alexander, vamos fazer o seguinte, ó, articulação tanto tal aqui, isso. Faz assim, pronto, beleza, ó, isso vai melhorar a sua voz. Eu queria que no ensaio de hoje vocês prestassem atenção nisso, tá bom? Beleza. Ótimo. Você gastou 10 segundos, falou uma coisa e fez eles pensarem no corpo. E não virem passivamente com o seu corpo. Tem que entender que o cantor, nós somos os únicos que somos 3 em 1. Nós somos o instrumentista, mas nós também somos o instrumento. E nós somos os luthiers, nós somos quem constrói o instrumento, sabe? Não quero mexer com a religião de ninguém, desculpa, né? Mas assim, é você que diz, ó, meu instrumento vai ser mais longo aqui, mais comprido ali, vai pra cá e tal, porque o professor, você viu num vídeo alguma coisa, e é você que faz isso, né? Seu instrumento tá lá, e você faz o som com aquele instrumento. Então, assim, essa consciência do corpo é fundamental para a gente trabalhar técnica vocal com o coro, né? Aí, faz alguma coisa para ativar a respiração. Tem cachorrinho, tem a respiração que você conta. Vamos fazer contado, ó, 4 segundos inspira, 4 segundos segura, 8 segundos de S, qualquer coisa assim. Eu adoro fazer coisas com X e J, porque são muito fortes. E você está ouvindo esse isso tem que estar por dentro da sua respiração. O exercício da Marabelal, de você pegar um canudinho, só para um canudinho. Ah, sim. Do Uma lápis, coisa assim. né? Eu adoro fazer buzina de navio. Você tem que sentir. Você faz um M, mas tem que sentir o vento passando pela lateral da boca. Ó. Que você sente, quando você sente o vento passando na sua mão, você consegue ver se esse vento está passando regularmente, se está falhando, está mais forte aqui, mais forte. Você chega lá no final com a mesma força que estava no começo. Enfim. Alguma coisa que ative a respiração. Aí tem que ativar a voz. Ativar a voz é mais complicado. Mas assim, basicamente, faça alguma coisa que você estabeleça ressonância alta. Por exemplo, se vai fazer M, fala, ó, o M não é aqui não, o M é aqui, ó. Ou então, fazer BR, que é ótimo, né? Vibração de lábios. Assim, mas põe um U por dentro da sua boca atrás do BR. Fazer alguma coisa que suba a ressonância. Essa é uma coisa importantíssima. Aí a segunda coisa que é importantíssima é a gente fazer pequenas escalas ou desenhos com terças ou alguma coisa assim, numa região central da voz. Mi, não vai muito agudo, não vai muito grave. Trabalha na região central, tá? E aí, faz eles. Tá sentindo, ó, se você fizer o ar tá passando, isso aqui tá bem regular, e você mantém isso bem controlado. Faz um bocejo interno. Tem o tal do ovo na boca, do qual eu discordo, mas não importa, é melhor o ovo na boca do que a voz assim travada, sabe? É melhor. Faz o gesto redondo, aquela voz falsa. Assim, acha o que você quiser. O legal de você variar, tem dois lados. Meu registro nos Estados Unidos era assim, o aquecimento era o mesmo todo ensaio. 4 ensaios por semana. Mentira, 5 ensaios por semana. 5 ensaios por semana, o mesmo aquecimento, todo ensaio. Tem gente que faz o contrário. Assim, nossa, eu nunca repito exercício. Porque é chato, a pessoa vem, ela tem que estar sempre fresco, assim, e tal. Não importa em qual escola que você está. O que importa é que você tenha esses objetivos para construir a voz, né? Você vai mudar de exercício, não faz um exercício que não tenha nada a ver. Tipo, não faz um ensaio, faz só corpo, no outro ensaio, faz só voz, no outro faz... Porque não dá certo. Tem que passar por essas coisas, né? Depois que você fez isso na região média, você tem que dar um jeito de abrir os extremos. Faz sirene. Muita sirene com coro. Muita sirene. Funciona, que é uma coisa maravilhosa. Fazer arpejos com oitava, alguma coisa parecida com isso assim, né? Você vai indo. Cuidado, não force os extremos. Um soprano lírico de ópera precisa ter um ré bonitão, um mi bemol bonitão. Um soprano de coro não precisa nem chegar em si bemol.
Dá para fazer muita coisa de coro com sol, lá bemol, lá agudo, trabalhando com coro. Onde quem vai trabalhar com coro amador no Brasil? Não precisa fazer soprano chegar no extremo agudo. Tenor é a mesma coisa, né? E quando você for fazer coisa de ouvir, uma coisa que é básica, monta uma musiquinha, monta um arranjozinho coral ridículo, que seja um vocalize de grupo. Por exemplo, baixo, faz isso aqui, ó. Dó, sol, dó, maravilha. Tenor, vai fazer isso aqui, ó. Dó, mi, fá. Por exemplo. Contralto, você vai fazer dó, ré. Não, não dá certo. Dó, ré, dó. Maravilha. Agora o soprano vai fazer o seguinte. Dó, dó, lá. Beleza? Tá bom. Faz isso, monta esses 4 acordes. A gente começou no acorde de dó maior, no acorde de sol com quarta, e aí termina no acorde de fá maior. Agora, vamos afinar isso, não tá legal? Por favor, só contralto e soprano. Dó, ré, dó, dó, dó. Ah, tem uma sétima que a gente abriu, porque o exercício foi mal feito. Eu queria agora, foi mal feito. Tem uma sétima. Vamos afinar essa sétima? Olha só, como é que é a sessão da sétima? Isso, beleza. Agora que eu acertei soprano e contralto, posso colocar o tenor junto? Vamos. Não é do repertório, pode até ser uma coisa do repertório que você traga para o exercício, mas é para as pessoas pararem para ouvir o coro. Não ouvir a música que eles estão ensaiando, mas ouvir o coro. Como é que o coro tá? Quem canta mais forte nesse coro? É tenor ou é contralto? Se é tenor, dá para você puxar um pouco menos, dá para ouvir melhor o outro naipe. Homens escutem mulheres, mulheres escutem homens. Todo mundo escutando o naipe mais fraco. Digamos que o contralto é mais fraco, que é uma coisa muito comum. Todo mundo tem que ouvir o contralto, sabe? Esse tipo de coisa. E eu tô falando muito aqui, mas se você for rápido, dá para fazer isso em 5 minutos de verdade. Faz outro. Aqui um pouquinho mais, que é a voz, né? Aí faz o ouvido, um exercício, agora vamos para o repertório. As pessoas já chegam lá estabelecendo um gesto vocal e uma cultura coral. Porque se isso também é um roteiro, né, Caí, você aplica isso em todo o ensaio. Então, tá ok. Exato. Né? Você cria uma prática. E é muito interessante porque quando você pensa em bailarinos, eles têm um roteiro de aquecimento. Quando você pensa no teatro, eu trabalho muito com teatro em São Paulo, você tem um roteiro, né? Então, às vezes, a gente fica muito nesse lugar. Essa questão do corpo é super necessária. Eu, pelo fato de trabalhar muito com teatro, sempre trouxe essa questão do aquecimento corporal para o ensaio. Mas isso que você falou é fundamental. Você que tem que deixar esse coralista vivo, né, para sair desse lugar simplesmente de ele chegar lá, sabe, até para ele, para a mente dele tá dentro do ensaio, né, porque às vezes ele vem com uma série de questões, chega lá dentro, a cabeça do cara tá em outro lugar, tá pensando em outra coisa. Eu discordo um pouco do uso da palavra aquecimento. Tá. Eu tinha um amigo nordestino na época da faculdade que falava esquente. Vou fazer um esquente. Eu gostava desse termo. Eu discordo um pouco do uso da palavra aquecimento. Eu acho mais interessante pensar em ativação e pensar em exercício vocal. Gente, vamos começar o ensaio fazendo ativação da respiração do corpo e uns 2 ou 3 exercícios vocais, só para colocar a gente numa consciência vocal maior para a gente. Aquecimento, de alguma maneira, infelizmente, apesar de tudo, apesar de estar no Rio de Janeiro, que é bem mais saudável do que São Paulo, mas eu ainda acho que o esporte no Brasil não virou um fenômeno como a geração saúde sonhava que fosse. Eu acho que a gente ainda não chegou numa relação tão positiva ainda com essa ideia de aquecimento. Tem muito cantor de coro que não quer aquecer, tem muito cantor de coro que chega atrasado no ensaio de propósito para não fazer o aquecimento. Então, assim, acho que a gente tem que driblar um pouco essa cultura de achar que isso é uma coisa menor, para falar, olha, é esse momento em que a gente constrói a sonoridade coral. Ah, pastor, eu ensaio às 8 horas, só posso chegar às 8h15, tudo bem. Olha, eu até posso aceitar, mas você tem que estar consciente que você está perdendo aquilo que está construindo a sonoridade do coro. E daqui a 6 meses o coro vai estar em um lugar que você não vai estar, porque você está perdendo esses 15 minutos. Tá? Acho que essa cultura, essa responsabilidade a gente tem que ter para as pessoas. E se você é regente, você é educador. Sim.
Sim, Principalmente não no Brasil, tem, né? e não, mas de verdade, qualquer lugar do mundo. Se você é regente, você é educador. Porque você pegou essa criança, pegou esse adolescente que tem pouco contato. Se é criança, às vezes você é a primeira pessoa que está trabalhando a voz dessa criança. Se é adolescente, você talvez é o primeiro que está trabalhando com essa criança, esse adolescente, depois que ele mudou de voz. Né? É uma Sim. responsabilidade enorme, porque essa voz está na sua mão. A escolha de repertório que você faz, a escolha de exercício que você faz. Se você classifica essa criança, esse adolescente errado, você pode machucar essa voz para sempre. Então, a responsabilidade educativa que você tem como regente, educador vocal, é impossível da gente sublinhar o suficiente, entendeu? E acho, de novo, é uma das nossas grandes responsabilidades é entender o instrumento que a gente rege, que é a voz, Sim. e ser humano, corpo. Maravigold. Olha só, Caê, a gente tá chegando no final. Então, assim, toda a nossa conversa foi extremamente inspiradora. Eu já tô com projetos para mim, né? Como uma das coisas que você falou, falar, ai meu Deus, vou ter que arrumar um espaço aí na minha agenda para fazer umas coisas que você já me colocou a pulga atrás da orelha. E eu acho que isso já é bastante inspiração. Mas eu queria que se você Uhum. quisesse deixar algo a mais, super bem-vindo. É, bom, eu quero dizer para as pessoas, principalmente regentes, que eu estou à disposição. Estou à disposição aqui no Rio de Janeiro, mas estou à disposição também online. As pessoas que quiserem trocar ideia, mandar. Eu trabalho trabalho com canto coral, trabalho com regência e estou querendo trazer minha contribuição. Voltei para o Brasil agora, estou recomeçando aqui, trazer minha contribuição de alguma maneira. Minha esposa é bailarina, é uma pessoa que ela está agora fazendo curso de especialização em Laban, que é um super teórico do movimento, e ela está pensando seriamente em escrever sobre regência em Laban. A gente esteve junto aí, né, Sim. em 2014. É outra pessoa que tem muito a contribuir com o corpo, e a gente também está à disposição. Se quiser levar a gente para fazer palestra aí na sua região, Oba! fique à vontade. Gente, leve que vocês A vão ter gente, só a ganhar. eu tenho uma postura, tanto como cantor quanto como professor de que eu já estou muito feliz. Eu podia estar mais, mas eu estou muito feliz ganhando meu salário de professor universitário, mas eu quero trazer minha contribuição. Então, dinheiro não é a questão, entendeu? Eu não estou querendo fazer grana, eu estou querendo levar o conhecimento. Eu estou muito feliz aqui no Rio, trabalhando com a Valéria Matos, que é professora do departamento da FRJ, tem um coro delicioso chamado Sacra Vox, e está lançando agora o seu quarto CD. Eu estou fazendo orientação vocal desse coro, estou descobrindo muito sobre a cultura coral, sobre as possibilidades. Trabalho principalmente com as vozes masculinas no coro. Tenho uma paixão por voz masculina, porque acho que a gente precisa desenvolver uma consciência maior do que a voz masculina em coro, porque mulher tem, homem é difícil, a gente tem que construir. Okay. Eu, nos meus anos e anos de catedra evangélica, tive a experiência de construir vozes de homens na casa dos 40, 50 anos de idade, que nunca tinham cantado, que tinham muito preconceito com isso, e que de repente falavam, putz, eu quero cantar, e agora o que eu faço? Então, acho que tem uma coisa que eu quero fazer. Ai, cara, inspiração. Ainda bem que você mudou para inspiração, porque você tinha falado em esperança numa primeira conversa que a gente teve. E assim, eu sou uma pessoa que resolveu viver sem esperança já faz tempo. Tem uma frase atribuída ao Nietzsche, eu não sei se é do Nietzsche ou não, mas ela chegou para mim via Café Filosófico, esse programa maravilhoso passageiro da cultura. A frase é o pior, vamos ao pior. Assim, não é só falar assim, é o pior, aceita. Não, não é aceita. É o pior, vamos encarar o pior de frente. Okay. Vamos fazer. Esse é meu mote, sabe assim? É a força que me faz sair da cama todo dia. Falar assim, é o pior, vamos ao pior, sabe? Porque eu sou um fator transformador. Eu acho que se o regente coral principalmente, não for um fator transformador na comunidade onde ele está, ele
não, ele está destruindo alguma coisa. É fundamental que você, como regente, seja uma pessoa que faz as pessoas terem vontade de cantar, terem alegria de viver naquele momento. O que eu vi de pessoas, de novo no Visão de Catedral Evangélica, que foram cantar em coro sem saber o que é cantar, sem saber o que é música, saber o que é cultural, não sabem nada. As pessoas estão lá porque elas precisam encontrar pessoas. Elas precisam sair de casa. Elas precisam fazer uma coisa decente na vida delas, porque a gente está cada vez mais virando todo mundo motorista de Uber. Mesmo que você não dirija Uber, você é tratado como. Tudo é assim, a gente tem que pagar conta, etc. E tal. E coro não deve ser para isso. Embora eu seja absolutamente contrário à cultura de que só por causa disso a gente vai deixar as pessoas cantarem de qualquer jeito. Não, pelo contrário. Chegou aqui, vamos fazer bem feito. Fazer por que não? Você ficou a sua vida inteira fazendo umas coisas, agora vamos fazer uma coisa que é yes, muito bom, sabe? Então, assim, eu sou absolutamente partidário da qualidade e eu acho que as pessoas ainda estão sedentas por qualidade. Ainda estão. Eu sei que a gente tem uma cultura onde a qualidade está se perdendo muito, porque nessa era de pós-verdade que a gente vive, se a gente fala que, eu não vou falar nomes, mas cantor X canta maravilhosamente falando, quando o cantor X não acerta nenhuma nota, e 20 milhões de pessoas pensam isso, então ele virou o cantor mais afinado da nossa cultura, né? Tem um pouco disso, eu sei. Mas a música erudita, e eu entendo que canto coral, mesmo que você faça música popular e canto coral, é música erudita porque é arranjo, é partitura, é uma maneira diferente de você entender, então para mim isso é um campo da música erudita muito claramente, nem tem discussão. Então, a música erudita ainda tem essa coisa da qualidade, sabe, da boa meritocracia, então você é melhor porque você afinou, porque você conseguiu, a gente chegou, a gente conquistou um novo patamar. Então, eu não sei, assim, caramba, como é que eu vou inspirar as pessoas? Vai ao pior. e faça desse pior algo que inspira as pessoas a gostarem de viver aquele momento, sabe? E aí, o que você faz como cantor, como regente de coro, que repertório, que capacidade, que projetos, que viagens, etc. Isso tudo vai depender de tanta coisa que não depende só de você. Depende da experiência prévia desses cantores. Eles cantaram quando era criança, eles tiveram, tem uma ideia, tá falando, depende da grana, depende da sua comunidade de abraçar ou não abraçar o seu projeto, depende de um monte de coisa. E se você não está conseguindo, cara, não é culpa sua. Você é só um regente também, sabe? Sim. Se na sua cidade não tem verba para coro, não tem ninguém valoriza, as pessoas não vão assistir o concerto, não é porque você faz uma coisa que não seja relevante. Então foca nas pessoas que estão trabalhando. Em vez de focar no resultado, em vez de focar no produto, foca no ser humano que está na sua frente. Porque às vezes, tem um coro que está no interior, sei lá, Sergipe, e que o pessoal de Sergipe não vai assistir, que não viaja, que não sei o que é lá, entendeu? E desse coro sai uma pessoa, um adolescentezinho, cantou lá 2 anos, depois foi embora, aí resolveu estudar música, aí virou solista da Metropolitan de Nova York, entendeu? Por quê? Porque aquele professor lá atrás plantou uma sementinha, falou assim, de paixão por música, de seriedade no trabalho, de paciência, de amor, etc. Então, eu acho que a gente não sabe o fim do negócio que você lança no ar, quando você trabalha com o ser humano, porque as potencialidades do ser humano estão escondidas. E não tem ideia. Esses preconceitos que a gente tem de falar assim, ai, cara, é Harvard. Se é Harvard, o resultado da pesquisa é muito melhor do que o FRJ. Não dá para comparar. Como é que você pode dizer isso? Como é que você pode dizer que lá naquela universidade, no meio do Tocantins, não tem uma pessoa que vai descobrir a cura para uma coisa que ninguém nunca pensou antes? O ser humano tem potencialidades que são impossíveis de prever e de medir. E quando você trabalha com coral, você trabalha com o ser humano, trabalha com a voz humana. Então, sabe, essa paciência, esse amor e essa abertura para o espaço humano tem que estar no seu coração. Não rege, de novo, vou falar isso, já falei, não rege a música, rege o coro. E aí tem a paciência
para entender o coro. Entenda a sua frustração. Seja frustrado, por favor, já falei isso. Mas entenda que essa frustração tem que levar você a ser o melhor professor e não levar esse coro a ser punido. Assim. Como é que eu acho novas soluções para chegar nesses problemas? Né? E principalmente trabalhando com gente, assim, não dá para saber o que vai acontecer. As Você tem um coro variáveis maravilhoso esse ano, são. as maiores, assim, são inúmeras, né? Você tem um coro maravilhoso esse ano e ano que vem, sei lá, 3 pessoas mudam de cidade, um morre, outro fica doente, ou desiste de cantar no coro. E os seus outros 30 cantores ficam desanimados e o coro acaba. Por causa de 3 pessoas ou 4 pessoas saíram do coro, porque o projeto desmancha. E às vezes você fica 10 anos construindo um projeto, aí você surfa do projeto por 6 meses e a casa começa a cair. Sabe? Então, assim, mais uma vez, o seu valor, o valor daquilo que você faz com rede coral, não está no resultado do produto. Não está. Está nessa viagem que é trabalhar com o ser humano e descobrir novas maneiras de fazer. Acho que é isso que a gente tem que ter no coração. Porque senão, cara, não a gente se mata, sendo no Brasil. E é interessante porque é uma questão do limite, né? Como boa paulista, é a tal da faixa amarela, atrás da faixa amarela do metrô aí. Limite, né? Porque às vezes a gente se joga, né? Pelo discurso do amor à música, amor à arte. Opa, antes de mais nada, né? Nós também temos que estar vivos, a gente também tem que nutrir a nossa criança, as nossas expectativas, né? Para não querer achar que somos os, né? Transformadores do universo, né? Cuida daquele universo, né? Do seu primeiro. Sim, é verdade. Né? Então, um autocuidado aí, né? Nesse sentido. Sim, sim. E acho que essa coisa da ilusão que a gente tem, porque a gente trabalha com couro, é lindo, eu acho lindo o couro. Eu morri achando lindo o couro. Mas a gente está fazendo música, a gente está fazendo e é legal, etc. Só que aí, não vem verba de nada, o secretário não valoriza, ninguém acha que é uma coisa... E a gente fica sofrendo muito por causa disso, e a gente fica se desvalorizando, assim. Não, cara, o que a gente faz é extremamente importante, de uma riqueza, e a gente tem que batalhar para as pessoas reconhecerem isso, mas tem que estar consciente que isso não vai acontecer nessa geração, talvez nem nas próximas. Uhum. Então, é se lançar para o projeto com essa abertura, sem ficar esperando muita coisa em troca, infelizmente, né? Mas preciso pagar minhas contas. É claro, preciso pagar suas contas. Então, vai fazer uma formação acadêmica, tenta dar aula em algum lugar, ou então, sabe, casa isso com outros projetos, seja empreendedor na medida do possível e tal. Infelizmente, tá difícil para todo mundo. Uhum. Mas acho que para canto coral tá uma barra pesada. Não sei como é que a gente vai sair daí, desse buraco nos próximos anos. Eu estou feliz de ver algumas coisas acontecendo. Martim Lutero começou aí uma associação nova de registro de coros, né, em São Paulo, que está contando com o Davi Juca, que foi aquela pessoa que começou a Associação Brasileira de Registro de Coros no comecinho, lá do ano 2000, e depois levou um revés e tal. A gente precisava se unir, a gente precisava contar mais com outros registros. Foi lindo o evento de canto coral que as 3 universidades de São Paulo fizeram no ano passado, foi na Unesp, o encontro de canto coral. Eu não sei como é que está agora em Tatuí, mas aquele projeto que eu fui em 2014 foi muito legal. Tem coisas que a gente se junte, que a gente se conheça, que a gente se estabeleça melhor. Eu quero fazer uma propaganda que eu não sei se eu devia fazer ou não. Sempre. Eu não sei se eu devia fazer porque eu não sei em que pé que tá essa coisa, mas eu tenho uma página no Facebook que se chama Por Mais Canto Coral. É verdade. Que é uma página que eu alimentei muito durante meu doutorado, escrevi um monte de coisa e tem lá uns 1.500 seguidores. Só que por conta da minha vida louca, nesses últimos anos, de voltar aos Estados Unidos, começar a dar aula de cantar, a página não tem sido atualizada, a página está parada já faz aí uns bons anos. Só que eu acho que tem muita coisa legal lá ainda, e eu, vez por outra, eu recebo notificação. Quem quiser entrar em contato, escrever alguma coisa e tal. Eu estou namorando a ideia de voltar a escrever, principalmente quero voltar a escrever sobre técnica vocal para coro, que é essa conversa que a gente está tendo hoje. Estou tentando achar aí uma forma de eu voltar a colaborar
regularmente com a página. Boa lembrança. Por mais canto coral. Boa lembrança. Tá bom? Bom, espero que você tenha gostado dessa entrevista com o Caê. Deixe seus comentários, a sua opinião. O Caê já está falando dos espaços virtuais. Então, por mais canto coral, é uma página que já existe. Isso está no Facebook, né, Caê? É o Isso, site. no Facebook. Facebook. O seu site, você tem uma página pessoal também, né? Eu tenho minha página, que é caevieira.com, mas é uma página voltada mais para o meu trabalho como cantor lírico. Ok. E é isso, querido. Bom, quem estiver no Rio, né? Aquele cuidado, né, de chegar ali no UFRJ, né, indireto, já tenta criar um caminho antes, né, gente? Não chega ali de surpresa, por favor, né? Mas o Caio é um amigo querido, né? A gente tem aproximado os caminhos nesses últimos anos e fico muito feliz, assim, da tua participação e do tanto de conhecimento que você tem, sabe, nesse bate-papo aqui informal, e que o meu desejo é realmente isso, criar cada vez mais caminhos, né, chegar nessa praia do universo virtual e plantar o canto coral aí também, plantar música erudita e criar caminhos. Então, eu quero te agradecer muito pelo teu convite, por você ceder um espaço nessa agenda nossa que não é brincadeira, né? E agradecer, assim, a sua generosidade de contribuir um pouquinho com esse eu também queria te agradecer muito pelo seu trabalho. É muito legal esse projeto, né? Eu acho que é uma coisa que dá um alento pra gente. Você está fazendo uma coisa super séria em Tatuí, lutando contra a maré mesmo. A gente sabe que está complicada a situação, né, no governo do estado de São Paulo, mas você está fazendo um trabalho super bonito, parabéns por isso. Obrigada, querido. E eu espero que seja um sucesso, assim, essa série de vídeos, e que a gente faça outras conversas sobre outros temas, sim, sabe? Sim. Porque eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa para ter inspiração, já que você está dando essa palavra aqui há pouco, é alimentar a inspiração. É ouvir coro, mas não só ouvir coro, é ouvir falar sobre coro, encontrar, sabe aquela pessoa que regeu o coro por 50 anos e que você senta para ouvir o que ela tem para dizer para você, porque você teve acesso a um vídeo, a uma conversa, a um áudio ou a um encontro. Acho importantíssimo assim, saber o que passa na cabeça das pessoas, como é que elas estão batalhando, porque caros agentes corais, nós não estamos sozinhos. Porque a gente tem, assim, situações muito similares, conversando, assim, com outros, né, com outros regentes que passaram por aqui. Então a gente vê, assim, os desafios, às vezes eles só mudam a proporção, mas são iguais. E como a literatura é tão pequena, que é uma área que tem uma literatura tão pequena, a gente realmente precisa ouvir mais os depoimentos das pessoas, porque você quer ler livro, a gente até lê, é legal, mas é pouco, tem muito pouco. E o que acaba chegando de relevante pra gente, assim, tipo, livros do James Jordan, são de outra realidade, né? Não é exatamente a realidade do dia a dia do regente coral brasileiro. Então, a gente precisa se conversar, se conhecer, pra gente se inspirar. Maravilhoso, querido. Esse podcast tem apresentação, roteiro e direção de Esther Freire e gravação e edição da agência Impulsione. Caê, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Esther. Um forte abraço e vamos ter parte 2 com Caê Vieira aqui, com certeza. Valeu. Um abraço, querido. Beijo, valeu. Tchau, tchau. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day, my Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord.